Olá pessoal, meu nome é Emanuele e hoje eu vou dar uma aulinha para vocês sobre forças intermoleculares. O que seria essa força intermoleculares? Nada mais é do que a interação entre as moléculas. Vocês podem observar que eu coloquei aqui os 3 estados da matéria, né? E no estado sólido, a interação entre eles vai ser menor. Por quê? Porque eles estão próximos. Como é que eles vão poder interagir, né? No líquido já é mais um pouquinho, e no sólido é bem mais a interação, porque eles estão mais livres. Enfim, vamos lá. Esses tipos de interações foram bastante estudados pelo físico holandês Van der Waals, que de 1837 a 1923. Em sua homenagem, foi chamada de força de Van der Waals. São também bastante chamado de forças intermoleculares. Esse é o nosso físico, né? E é isso aí. Vamos lá. As forças intermoleculares, elas são divididas em 3, que são dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, dipolo induzido ou dipolo instantâneo, ligação de hidrogênio ou também ponte de hidrogênio. Nós vamos começar a explicar isso para vocês agora. Vamos lá. Dipolo induzido. O dipolo induzido são a ligação de 2 polos apolares. São induzidos a gerar força, ou seja, eles não têm força nenhuma, eles vão ser induzidos a gerar essa força. Eles são formados por 2 dipolos instantâneos, Ou seja, a sua força vai ser instantânea, não vai ser permanente. Por quê? Porque eles foram induzidos a gerar. Eles não queriam gerar, mas foram induzidos. A força de dipolo induzido é menor intensidade e é também chamada força de London, ou seja, a menor intensidade sempre vai ser a força de London. Por quê? Porque elas vão estar em movimento, né? Vamos começar a explicar para vocês entenderem realmente o que é um dipolo induzido. Os elétrons, eles se acumulam em uma região de uma molécula, criando nela um polo negativo e outro positivo. Lembra ali da imagenzinha que estava tudo negativo? Então, só que como é de London, eles se movimentam, eles ficam em movimento. Então, vai ter uma hora ou outra que esses elétrons vão se encontrar mais para um lado do que para o outro. É nessa hora que o polo positivo entra e acaba gerando essa força. Entendam. É instantâneo. Por quê? Porque logo essa carga negativa vai dominar de novo, entendeu? Então, elas não têm essa carga fixa. Elas são tudo negativinha lá, tudo tranquila, só que elas estão em movimento. Então, uma hora, elas vão se concentrar mais para um lado do que para o outro. É nessa hora que a carga positiva entra. Vamos supor, entrou a carga positiva, coisas instantâneas. Tá? Aí as moléculas que eram apolares, elas passam a ter um dipolo que foi induzido. O que foi induzido? Esse polo positivo foi induzido a gerar. Por quê? Porque os negativos foram tudo para o lado, então entrou um positivo. Aí, o que acontece? Acontece essa interação aí, polo positivo com negativo, aí acaba gerando uma força. Só que essa força é muito fraquinha. Por quê? Porque ela é instantânea. Não vai dar segundos para esse polo se tornar todo negativo e não ter força nenhuma, entendeu? Então, é algo que é instantâneo, é rápido. E eles são induzidos, eles não têm carga, eles são induzidos a gerar essa carga. Alguns exemplos das substâncias cujas moléculas interagem por esse tipo de força são chamados gás carbônico, gás metano, gás etano e o gás hidrogênio. Beleza? Observe. Gás, tudo gás. Aqui nós temos a molécula de H2. Essa molécula ela é apolar. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que ela interage? Aí eu vou num átomo vai ter aqui um hidrogênio, aí aqui outro hidrogênio, aqui outro hidrogênio, aqui outro hidrogênio, aí elas, se ligam. Quando elas se ligam, elas são apolares. Quando elas se ligam,
automaticamente vai acontecer aquilo lá que eu acabei de explicar para vocês. Elas estão ligadas aqui, todo mundo juntinho, aí uma hora ou outra essa carga negativa vai vir toda para um lado. Aí pá, vai entrar a carga positiva. Aí o que acontece? Ela vai ser induzida a gerar essa força pela aproximação uma da outra. Tudo certo? Isso nós chamamos de dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Vamos lá. Dipolo permanente. Lembre-se, o induzido é aquele que se choca e gruda só um pouquinho e solta de novo. E o dipolo permanente já é o contrário. É aquele que vai, ele também é de London, e se lembre, ele também é de London. Só que é muito fraco. Por quê? Porque ele se mexe, entendeu? O que acontece? Ele está ali se movimentando, quando pensa que não, ele gruda. Quando ele gruda, já era. Grudou, instantâneo, ele vai permanecer daquele jeito e vai continuar gerando a força dele. Essa ligação é feita por dois polos polares, com cargas. Entende? Ó, cargas positiva e uma negativa. Automaticamente elas vão se juntar. Se esses elementos já têm a carga fixa, eles têm uma carga fixa, é natural que eles vão colar um no outro e colar para brilhar. Então vamos lá. Ele gera uma força naturalmente. O mais eletronegativo atrai o elétron da ligação e força um dipolo elétrico. Ou seja, estamos aqui um fiozinho negativo e outro positivo, um com corrente e outro sem corrente. Quando eu emendo ele um no outro, automaticamente esse outro também vai gerar uma força. Ele também vai gerar uma corrente. Então, é isso que acontece. Os dois têm polos. Agora, se eu pego um negativo com um negativo, só nessa força aí que vai acontecer, que vai gerar um polo positivo, né? Vamos supor que eu trisco ali um pouquinho do fio com energia nele, ele gera aquela energia, mas aí eu tiro, já era. Não existe mais. É tipo isso. Eu tenho um fio positivo e um fio negativo, um com energia e outro sem energia. Aí eu grudo. Automaticamente, esse que era ficou com energia. Todos ficaram com energia. Agora, imagine um polo negativo e outro negativo. Só se eu induzir, se eu pegar um fiozinho com energia e triscar neles, aí ele vai dar energia, vai dar corrente. Entendeu? Então, é isso que acontece. A mesma força. Agora, vamos supor, permanente, né? Eu falei do induzido, agora eu vou falar do permanente. Ele, o polo junta com o outro, esse tem carga e esse também tem. Polo positivo e negativo. Eu junto com o outro. Quando eu colo no outro, eles vão ter uma força permanente. Eles vão estar ali grudados permanentemente. Essa força de dipolo permanente que possui intensidade média. Ou seja, esse dipolo permanente ele tem uma energia, uma força maior que o dipolo induzido. Por quê, Manu? Já expliquei. Porque o dipolo permanente ele tem sua carga fixa. E o dipolo induzido não. É só se eu triscar uma energia, um fiozinho com energia lá para ele gerar alguma energia, entendeu? É isso que acontece. Então, vamos lá. Eu tenho o meu HCl, meu H apolar, meu Cl apolar. O que acontece? Eles estão aqui, o H e o Cl, dentro de uma molécula, aí fica. Né? O que acontece? Vão se juntar um com o outro. Aí, de repente, junta de novo um HCl contra HCl. O que vai gerar, gente? Vai gerar uma força. Por quê? Porque um polo positivo vai se juntar com o outro negativo da outra molécula. E quando ele gera isso, lembra do fiozinho? Juntou um fio com outro fio, triscou, gera corrente, gera energia, gera força. Isso é natural da vida. É impossível ter um fio ligado à energia e não gerar força. Então, é uma coisa que vai acontecer natural. É uma coisa que vai acontecer, não tem explicação. É natural. Não, explicação tem, né? Mas é natural. A força deles são atraídas naturalmente. Isso nós chamamos de polo permanente ou de polo, porque uma é de polo e a outra é de polo. Beleza? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a ligação de hidrogênio. Ela é um pouquinho mais diferente. Ou não, mas ela é de polo. Está acabando de dizer ali no slide que ela é ligação de dois polos polares, ou seja, também tem cargas. E aí?
Só que vai ter um detalhe. Ela também gera força naturalmente, mano. Por quê? Porque tem dois polos, um positivo e outro negativo. Se juntar com outra molécula positivo e negativo, vai gerar corrente, vai gerar energia. Sim, vai gerar energia. Só que a ligação de hidrogênio, nós só chamamos de força de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, quando nós temos na nossa molécula um hidrogênio ligado ao nosso FON. O que é FON, mano? Flu, oxigênio e o nosso hidrogênio. Por que, mano? Mas por que tem que ser ligado? Por que ele vai ter... ele só vai ser ligação de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio quando ele estiver ligado com esse FON. Por quê? Eles não são polares? São. Eles são polares, eles também são de polo, né, no caso. Só que a força dele é maior. Por quê? Porque o flu, o oxigênio e o nitrogênio, tá aí na nossa tabelinha, eles são muito eletronegativos, entendeu? Então, ele tem uma força maior. Lembra que a gente estudou que quanto mais para o final da tabela esse elemento tiver, e mais para cima ele tiver, ele é mais eletronegativo. Aí, o flu fica lá no finalzinho. O oxigênio também, o nitrogênio também, fica tudo mais para cá. O que acontece? Eles são elementos eletronegativos. Então, a sua força de eletronegatividade é maior do que as outras, do que os outros que estão ligados lá justamente na nossa dipolo. Aí, a gente lê aqui, é a força intermolecular mais intensa, pois a atração são com elementos mais eletronegativos da tabela. Então, eles têm uma potência maior, eles têm uma carga maior de eletronegatividade, entendeu? E é isso. Então, automaticamente, eu vou olhar na minha questãozinha. Se eu ver um H, ele tem que estar ligado nessa molécula com F, que é o nosso flu, com O, com o nosso oxigênio, ou com N. Ele não tem que estar ligado com os três juntos. Ele tem que estar ligado um com o outro. Ou com o flu, ou com o oxigênio, ou com o nitrogênio. Não confunda, pelo amor de Deus. E é isso. Então, aí aqui temos o nosso H junto com o nosso flu. Eles são duas moléculas polares. Aí ele tá ali, coloca um flu aqui e outro hidrogênio aqui. Aí eles estão. Aí fica aqui, juntinho os dois. Aí quando faz que não, eles são polares, né? Aí faz que não, junta com outro. O que acontece? Cada um tem carga positiva, outro negativa. Positivo e negativo. Eles vão fazer o quê? A sua atração, é natural. Só que a força dele vai ser bem maior, bem mais intensa do que o do dipolo e do dipolo induzido. Ok? Então, se eu fosse analisar a força, eu diria que a ponte de hidrogênio, a força intermolecular chamada ponte de hidrogênio, é bem mais intensa, bem mais forte do que o flu. Por quê, mano? Do que as outras forças. Por quê? Porque ela tem ligação com os elementos mais eletronegativos da tabela. Então, chamamos de ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. Aí temos aqui o nosso H2O. Eu acho que não precisava nem falar, né? Está ligado ao oxigênio. Então, já era. Se está ligado ao oxigênio, automaticamente ela é apolar e uma ponte de hidrogênio. Então, sua força é maior. Beleza? Teve lá na prova do Enem lá, uma questão. Aí colocaram lá relacionada a forças intermoleculares. Diga qual é a força mais intensa. Você vai dizer o quê? Ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Se tiver o porquê, porque são ligados com flu. Aí vai lá. Ah, mas porque que é mais eletronegativo? Porque que é uma força maior? Explique, né? Não vai ter isso, mas embaixo eles podem colocar algumas coisinhas mudando, e aí você coloca lá, vê uma alternativa que esteja por conta da sua eletronegatividade, por conta de serem elementos mais eletronegativos da tabela, e lembre-se, FON, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos lá. Lembrando,
a minha ligação de hidrogênio, ela tem uma força maior do que a de polo permanente e maior do que o de polo induzido. Uma observação. Por que nós temos que aprender, ou então é tão interessante essa força intermoleculares? Por quê? Primeiro, com essa atração, a gente consegue descobrir que se a atração ou força da molécula for mais forte, é mais difícil de passar ela para um estado gasoso. Entendeu? Se ela for mais forte, a interação dela é maior. Estão juntinhos. Não é mais difícil pegar ela e transformar num estado gasoso? Sim. Então, automaticamente, quanto maior é a força intermolecular, maior é o ponto de ebulição. Olha que interessante. Vamos lá. Quanto maior for a força ou a atração, maior é a dificuldade de liberar vapor. Ou seja, maior força de atração, menor pressão máxima de vapor. Ou seja, quanto maior for a atração, maior for a força dessa molécula, mais dificuldade ela vai ter de liberar vapor. Menor pressão máxima de vapor ela vai ter. E terceiro, é fácil, a gente consegue descobrir também quem é mais solúvel com isso. Curiosidade. Quanto mais polar é uma substância, mais fácil ela se dissolve na água. Olha, presta atenção. Quanto mais ela é uma substância polar, mais facilidade ela tem de se dissolver na água. Então, isso a gente chama de uma solução hidrofílica. Facilidade. No Enem, o que é hidrofílica, né? Marca alternativa ligada à hidrofílica. Aí tiver lá, substâncias polar que se dissolvem em água. Isso, parabéns, marque lá. Entendeu? O que seria isso? Seria um elemento que ele tem facilidade de se dissolver na água, mas ele não tem facilidade de se dissolver na gordura, no óleo. Aí tá. Isso, substâncias polares, lembra? Polar não gosta de gordura, gosta de água. Beleza? Beleza. Substâncias apolares. Se a substância polar gosta de água e não gosta de gordura, automaticamente a apolar gosta de gordura e não gosta de água. Simples. Então, a gente tem, eu coloquei curiosidades, porque a gente tem substâncias que ela é apolar, ela tem o seu lado polar e o seu lado apolar. Ela tem uma facilidade de dissolver na água e no óleo. Tranquilo. Então, nós chamamos essa substância de antifótica. O que é isso? Manu, o que é isso? Isso mesmo. É uma substância que tem facilidade de se dissolver tanto na água quanto no óleo. Ela tem facilidade de se dissolver nas substâncias polar, ela tem o seu lado polar e apolar. Exemplo, o sabão, a gasolina. Você já prestou atenção que o álcool, vamos supor, o álcool, ele tem facilidade de se dissolver na água, você coloca ele, dissolve tranquilo. Também na gasolina, se você mexer, tranquilo. O álcool se dissolve tranquilamente. Então, ele se dissolveu na gordura. Quando você vai fazer sabão, o álcool não se dissolve? Você não usa gordura? Então, gente, é isso. Lembre-se. Quando estiver lá, vocês olham e falam, meu Deus, eu lembrei da aulinha lá do cursinho que falou que substâncias que têm facilidade de dissolver. Aí você chega lá e cai assim, substância que tem facilidade de se dissolver tanto no polar quanto no apolar. Isso é possível? Vamos supor. Supondo, gente. Isso é possível? Aí tem lá a alternativa. Diga o porquê, né? Facilidade de se dissolver na gordura, na água, não sei o que. Aí você vai falar, se você não souber, você vai falar, meu Deus, o que tem a ver? Nada a ver, tá perguntando uma coisa, tô falando de força, de energia, de tudo, e o que tem a ver? Tem a ver. Viu como que tem a ver? Então é isso. Gente, essa é a aula, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir o máximo, mas eu me baseei com questões passadas do Enem e eu peguei pontos mais importantes na atuação do Enem. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e estamos aí. Beleza? Tchau.